pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui na Casale IT. No vídeo de hoje nós iremos criar a nossa própria AI, como se fosse um chat GPT, mas para nosso uso próprio. Então, nós temos aqui este projetinho chamado Ollama, que ele visa disponibilizar um software e modelos para que nós possamos utilizar em nosso próprio computador. E se você estiver perguntando por que utilizar algo desse tipo, eu diria que a melhor resposta é você ter a flexibilidade de poder utilizar uma inteligência artificial sem ter que pagar por isso. Então, se você tem que escrever um software, alguma coisa que precise contactar o chat GPT, por exemplo, se você utilizar a API deles, você teria que pagar, pois o que é gratuito é uma versão mais antiga, disponível diretamente no site. Então, para caso nós precisamos fazer um uso mais avançado da inteligência artificial, esse modelo ele permite que nós rodamos em nosso próprio computador e que nós possamos fazer o que for necessário em nosso software sem pagar nada por isso. Então, esse projeto é um projeto muito legal. Ele tem um suporte bastante interessante de modelos. Tá? O site aqui oficial ollama.com. Então nós vamos ver como fazer a instalação, mas se você clicar aqui nessa aba de modelos, você vai ver que já existe uma infinidade de modelos prontos e treinados para uso. Inclusive o que nós usaremos como exemplo é esse Llama 3, que ele é um modelo disponibilizado pela Meta, né? A mesma empresa aí do Facebook. Então, se você utilizar esse modelo, por exemplo, ele tem aqui 4.7 GB e fazendo uso dele, você tem acesso aí a um modelo extremamente completo de utilização. Então vamos ver como fazer a instalação. Nesse vídeo eu irei utilizar o Raspberry Pi 4, aquele que eu nos últimos vídeos fiz a instalação, demonstrei como instalar o Raspbian e fazer todas as configurações, até para demonstrar que mesmo em computadores pequenos e não com muito poder de processamento, ainda é possível fazer esse tipo de utilização. Embora para uma performance bastante adequada, o recomendado é um computador com uma boa placa gráfica, porque normalmente esses modelos de inteligência artificial eles gostam do chip de placa gráfica para fazer o processamento das requisições, mas mesmo em um computador pequeno aí com 4 ou 8 GB de memória, você também consegue rodar esse tipo de aplicação. Então, para fazer a instalação, eu tenho aqui o meu Raspberry Pi conectado na rede e basta clicar aqui em download e ver as instruções. Então nós temos aqui Windows, Linux e macOS. O Windows ainda está em preview, então eu não sei se eu recomendo muito ainda o Windows. Eu não tentei rodar o modo preview, mas eu prefiro usar uma máquina Linux. Temos também a versão para macOS, mas é importante lembrar que tem que ser macOS 11, o Big Sur ou later. Então, quer dizer, tem que ser aqueles chips novos do Mac. E a terceira opção é o Linux, que é o mais recomendado, no qual basta executar este comando aqui e, em teoria, nós já teremos ele instalado. Então vamos começar utilizando o Raspberry Pi, que é um Linux, né? Distribuição do Raspberry baseada no Debian. Então como que nós vamos fazer essa instalação? Ao invés de eu plugar meu Raspberry Pi, eu vou conectar remotamente a ele e fazer a instalação como se ele fosse um servidorzinho remoto. Então eu usei esse Hungry IP Scanner para ver qual que é o IP do meu Raspberry Pi. Então eu encontrei ele aqui, 12.80108. E aí basta abrir o PowerShell e digitar esse seguinte comando: SSH, que é a conexão remota que nós vamos fazer,
o nome do usuário. Como eu deixei o valor padrão, vai ser pi. Depois você vai digitar arroba e o IP. Então 192.168.108. Digita Enter. Normalmente ele pede uma confirmação aqui. Basta digitar yes e dar um Enter. Como eu já conectei remotamente anteriormente, ele não vai pedir agora. Mas basta digitar yes e dar o Enter. Aí você vai ter esse prompt para digitar a senha. A senha padrão do Raspberry Pi é Raspberry. Então eu digito Raspberry. E aqui eu tenho o meu Raspberry Pi conectado. Se eu der esse NeoFetch, que eu demonstrei como instalar no vídeo anterior, você vê que eu tenho aqui um Linux Debian versão 12, Bookworm, Raspberry Pi 4, modelo B, com 4 GB de memória. Então, teoricamente, é uma máquina fraquinha, mas acho que será possível para rodar. Agora vamos voltar aqui ao site do Olama, copiar este comando, voltar ao nosso PowerShell, colar aqui, digitar Enter. E esse processo ele vai se encarregar de fazer todos os downloads e fazer a instalação do Olama. E ao término dessa instalação, nós já teremos o nosso Olama pronto para executar. Então essa instalação ele vai instalar o software, um servidorzinho que roda na web, inclusive, pois a grande vantagem dele é utilizar através de APIs. Então você faz um post request para a aplicação e ele te retorna o resultado. Então, por ser um post request HTTP, você pode utilizar a linguagem da sua preferência para fazer as consultas. Pode usar Python, Java, C#, qualquer linguagem que suporte HTTP. Aqui ele já fez a instalação, tá vendo? Ele falou que o servidor já está disponível aqui na porta 1434. Ele fala para rodar o Olama, que a gente vai fazer em 1 minuto para executar o modelo. E ele fala, atenção, não NVIDIA ou AMD, não encontrou nenhuma placa de vídeo AMD ou NVIDIA. Então ele vai rodar todo em cima do processador. Então aqui você vê que dentro de uma placa NVIDIA ou AMD, ele automaticamente vai fazer uso da CPU, que vai aumentar a performance. Mas ele mesmo assim consegue rodar esse software. Então aqui nós temos ele rodando. Se nós viermos de novo para o site do Olama, aqui na parte principal, eu vou rodar esse modelo Llama 3, que ele é bastante interessante. E aqui é o comando para rodar, Olama Run e o nome do modelo. Eu vou copiar esse comando. Ele vai ter 4.7 GB de download. Então a primeira vez que eu executar, eu terei que fazer o download desse modelo, mas na segunda, terceira vez o modelo já estará lá, então ele já automaticamente passará a utilizar as consultas. Aqui tem descrição do que o modelo faz. Aqui tem inclusive um modelo de como acessar via API. Estou usando o seu URL para fazer um post request para aquele endereço que ele cria o servidor, o modelo e o prompt, que é qual a pergunta que você vai fazer. Então, reescrever esse tipo de request em qualquer linguagem é algo bastante simples. E aqui tem alguns modelos, como que você quer usar. Eu vou usar o modelão padrão dele aqui. Então basta voltar aqui ao PowerShell, colar aquele comando Llama Run Llama 3. E agora, por ser a primeira vez que eu estou executando esse modelo, ele vai fazer o download.
Então ele vai ter que fazer o download desses 4.7 GB e ao término desse download eu terei já o prompt onde eu poderei fazer minhas perguntas. Então isso aqui pode demorar, aqui ele está estimando em 7 minutos, mas vai variar muito dependendo da sua internet. E então vou esperar ele fazer o download. Quando ele terminar aqui, eu retorno para nós testarmos o prompt. Pronto, pessoal, depois do tempinho aqui ele terminou a instalação, o download do modelo. E ao terminar, você tem aqui a opção para digitar uma mensagem. Eu não testei em português ainda esse modelo. O modelo Llama 2 que eu estava usando anteriormente, ele não tem um suporte muito legal para português, o ideal seria usar em inglês. Mas aqui vamos fazer uma questão em português e ver o que ele responde para a gente. Vamos ver, escreva uma frase sobre uva. Então ele gera esse prompt, você digita a sua informação e aqui obviamente a parte que ele vai fazer o processamento. No nosso caso, quando nós estamos numa placa de vídeo, uma GPU, ele vai estar usando 100% do processamento da CPU, do processador, que no caso do Raspberry Pi 4 não é extremamente rápido, então ele leva um tempinho até ele responder, mas se você tiver executando esse modelo em um computador poderoso com bastante memória e que tem uma placa de vídeo AMD, esse retorno ele é bem mais responsivo. Então vamos aguardar aqui até que ele retorne com uma resposta. Voltando aqui, o Raspberry Pi 4 ele não está querendo executar. Eu acho que o poder de processamento dele acaba sendo muito fraco. Então o que eu fiz aqui foi mover para um Orange Pi 5, que é uma placa já melhor. Então eu fiz o login aqui. Repara que essa placa já é bem melhor, tem 8 GB de memória. Então o ideal é ter pelo menos um Raspberry Pi 5 ou Orange Pi 5 ou algo similar. Então eu vou rodar aqui o Llama 3, que o Orange Pi ele já consegue gerar. Eu tinha testado com o Raspberry Pi 4 anteriormente e ele realmente não consegue fazer isso, ele não tem tanto poder de processamento. Então o ideal é ter uma plaquinha melhor mesmo. Eu tenho essa mesma instalação, o mesmo processo que eu fiz, que eu demonstrei no Raspberry Pi 4, eu fiz aqui nesse Orange Pi 5 e vamos fazer. Então escreva uma frase sobre uva. Vamos então ver se o retorno e testar também como que ele responde a sentença em português. Sabendo que ele é bem mais responsivo. Ele já começou a fazer bem rápido e aparentemente ele está retornando em português bem interessante, porque a versão 2 que eu tinha testado anteriormente ele retornava com um português bastante estranho, assim, mais de Portugal, com umas palavras estranhas, mas aqui ele fala: uva é um fruto delicioso e cheio de vitamina C, pode ser apreciado em sua forma natural ou transformado em vinho, aperitivos e doces. Então, uma evolução, um progresso muito grande da versão Llama 2 para a Llama 3. Ele retornou de modo bastante decente. E aí você tem aqui essa possibilidade de ter a sua própria inteligência artificial. Então, obviamente, pode não parecer algo tão interessante se você vai só fazer consultas. Se for só para fazer uma consulta do nada, você pode simplesmente ir lá no chat GPT diretamente, seria muito mais simples. Mas quando nós pensamos em
em questão de utilizar isso para criar, por exemplo, um blog ou posts para redes sociais, no qual você precisaria escrever um software para fazer esse tipo de requisição, tendo uma ferramenta dessa que te permite obter esses resultados de modo gratuito, aqui é uma diferença incrível. Então nesse vídeo eu vou parar por aqui, nós temos esse prompt e eu vou fazer outros vídeos onde eu quero começar a demonstrar como propriamente utilizar isso, essa inteligência artificial, criando projetinhos para gerar conteúdo para rede social, artigos para blog, algo de modo bastante automatizado, para a gente explorar e ver quais as reais vantagens de utilizar esse sistema. Então, uma revolução muito grande, muito interessante de inteligência artificial, permitindo nós fazermos esse tipo de utilização desse modo assim gratuito em nossas próprias máquinas. Então, por esse vídeo por hoje é isso, e eu te vejo então, espero que você tenha gostado, e no próximo vídeo nós vamos explorar mais sobre como tirar o máximo proveito desse tipo de inteligência artificial rodando em nossas máquinas locais. Então, até o próximo vídeo.